Muito bem, vamos lá. Tenho aqui um bloco de papel Concept da Hahnemühle. Ele serve para técnicas secas e molhadas. Secas, todas essas de grafite, lápis, pastel, né, aceita muito bem. E molhadas, todas as técnicas que envolvem água, né, então nanquim, aquarela, guache, tudo que é dissolvido em água. Vou abrir aqui com estilete e embalagem. Tá aqui. Papel bem branco, tem a característica de ter o branco puro. E eu vou mostrar para vocês a diferença básica entre linha, traço e massa, forma. Com o sketching de massa, fazendo as massas, buscando a luz, a gente já treina o olhar para identificar onde está essa luz e onde está essa sombra. Isso vai ter um benefício enorme na hora de a gente pintar com aquarela nesse estilo que eu trabalho, né? Então eu prefiro sempre, quando estou fazendo sketching, eu gosto muito de trabalhar com as massas, independente do material. A gente pode usar bloco de grafite, a gente pode usar qualquer outra coisa que vá possibilitar o carvão, é uma coisa muito boa para trabalhar com isso também. A linha, gente, então, vamos lá. A linha, ela, como vocês já viram aqui no comparativo, a linha, ela traz o outline das massas, né? Você respeita só as formas, né? Então, principalmente a forma, o outline das formas. Então, você vai riscar, vai aplicar o teu lápis ou a tua canetinha ou o teu caneta nanquim, o que seja, para delimitar as formas, né? E o que acontece com o miolo das formas? Elas ficam em branco, né? Você não está fazendo a representação de luz e sombra aqui, você está fazendo a representação só da linha do objeto. Depois que você fez a linha, aí você pode preencher com cor, né? Você vai colorir o trabalho. Escolher alguma coisa aqui, aí você vai trabalhar preenchendo, né? Colorindo, né? Você vai acabar
é mais um processo de colorir um desenho que você mesmo fez, né, do que você estudar luz e sombra. Você pode aplicar um pouco de luz e sombra nesse tipo de trabalho, claro, mas ele fica mais pictórico porque ele tem um destaque grande na linha aqui, né? Lembrando que na natureza a gente não tem linha, a gente não vê linha na natureza, a gente vê apenas as massas. Então, se você quer fazer uma representação mais real dentro do que a gente está vendo na realidade, você tem que buscar trabalhar luz e sombra, né? Se você quer fazer uma ilustração, uma coisa mais pictórica, aí você pode trabalhar com a linha, né, e ser criativo aqui no uso das cores. Você passa por um processo mais de preenchimento de espaço, né, em branco, do que propriamente buscar linha e sombra. Então aqui a gente cria, põe o que quiser, aqui tem uma cor mais escura aqui, você pode usar os violetas, os roxos para representar, mas mesmo assim você ainda vai ter a característica de linha, não vai perder a linha é o mais importante, né? Então essa linha, como eu já disse, pode usar com lápis, com o próprio lápis ou com uma linha um pouco mais reforçada com canetinha. Você pode usar, por exemplo, uma canetinha, né, e ter ela mais marcada para não ser grafite, né? Vamos fazer aqui uma outra sugestão dessa torrezinha aqui, não sei o nome disso. Mas está ali, ficou marcado, é nanquim. Então a linha, uma vez colocada, principalmente com nanquim, não sai mais, é difícil, você não vai tirar, o que resta só é preencher, né, no espaço em branco ali. Isso eu caracterizo como uma ilustração, um desenho dessa cena de Portugal, né, é um desenho. Outra característica que a gente pode usar aqui, por exemplo, é o uso da aquarela, né? A gente pode usar a aquarela com um pouco de água aqui. Vou mostrar para vocês. Então, vocês podem usar a aquarela para preencher a linha, preencher esse desenho de linha, né? Então, o que a gente tem aqui? Vou criar aqui uma cor aqui para a sombra. Né? Você pode criar a cor aqui para a sombra, não vai deixar de ter linha, o trabalho vai ter linha, vai estar ali a linha da mesma forma. Então a linha ela entra como uma coisa importante para delimitar e para marcar bem o desenho. Isso daqui é bem esse tipo de linha, de trabalho de linha, usado na ilustração, usado na arquitetura, porque realmente a pessoa que está vendo o projeto, ela precisa ter uma noção clara de quais as linhas que tem e de qual o desenho daquela estrutura, né? Então, quando você quer ressaltar o desenho da estrutura, você usa a linha, né? Quando você não está tão preocupado com o desenho da estrutura, você usa a massa, a luz, a sombra, e você consegue um pouco mais de atmosfera no teu trabalho. Aqui, ó. Então, por exemplo, isso aqui é uma demonstração de como a gente vai colorir a linha, né? Colorir um desenho com a linha. Então tá aqui. Vamos colocar mais uma. Veja que eu estou colorindo o desenho, ele está presente. Opa, pegou um pouco do lápis aquarelável. O lápis aquarelável é interessantíssimo, porque você pode trabalhar com achuras e você ter ali o resultado colorido, ou deixar assim como está, ou trabalhar depois com uma água em cima aqui, ó. Você vai ter a cor vibrante, né? E ela vai se misturar aqui. Material para se explorar, material para trabalhar, para fazer, explorar o resultado, e dependendo de como vai ficando, você vai incorporando no teu trabalho. Eu acho que isso daí é super válido, ó. Mistura com aquarela, e é isso aí. Olha. Né? Gente, então tá aqui o trabalho que ele pode ser um trabalho colorido, né? Um desenho colorido. Ele tem mais essa característica. Gostei desse violeta roxo aqui em cima. Vou aplicar mais um pouquinho aqui. Olha que legal que fica isso. Gostei. Então, olha lá. Fazendo experimentações assim, colocando de uma forma aleatória, alguns exercícios, brincando, você descobre coisas novas. Então, olha que interessante que ficou esse roxo aqui com esse vermelho. Quero mais. Vamos lá, brincar mais com esse roxo aqui. Ó. Ficou bacana. E basicamente é isso que eu queria passar para vocês. Um abraço e até breve.